Olá, gente bonita, é um prazer estar aqui a convite do portal eFood, das colegas Luciana e Natália, a quem parabenizo por essa maravilhosa iniciativa. Bom, a história começa em 2009, quando eu fui pela primeira vez numa conferência da GFSI, que foi em Barcelona. E nessa conferência, a última palestra foi feita por Frank Yanas, e no início já da palestra, ele botou um slide escrito enorme: Food Safety Eco Behavior. Eu fiquei absolutamente encantada, porque desde que eu comecei a fazer consultoria, eu sentia que a parte técnica não era suficiente para mobilizar as pessoas, ou muitas das pessoas, a aderirem às regras importantes para a segurança de alimentos. E, muitas vezes, também as empresas, elas tinham um trabalho muito isolado da equipe técnica do restante dos departamentos da empresa, e muito pouco envolvimento, inclusive com alta direção, que também tem que conhecer e se envolver com segurança de alimentos. Então aquilo foi música para os meus ouvidos. Ele falou do livro dele, me deu o livro dele, eu vou mostrar para vocês aqui. Tem uma dedicatória, né? Eu contei um pouco do que eu fazia, então ele aqui agradeceu pelo trabalho que eu vinha fazendo na área de segurança de alimentos. Naquele momento não me ocorreu traduzir o livro, não. Mas eu quis manter contato, conversar mais com ele sobre a experiência dele, falar um pouco da minha experiência. E ali começamos uma amizade. Depois disso, ao ler aquele livro, eu devorei aquele livro. Eu absolutamente devorei aquele livro. Acho maravilhoso, só tem um grande defeito. Não fui eu que fiz, foi ele. Mas, enfim. Então, depois disso, nós convidamos a Food Design, junto com Itaú, convidamos o board da GFSI para vir para o Brasil e fizemos um seminário, acho que foi no ano seguinte, ou 2 anos depois. Um pouco depois, também o que aconteceu foi que a própria GFSI decidiu fazer um GFSI Focus Day no Brasil e me pediu ajuda na divulgação. Vários outros colegas também ajudaram, e o Frank veio, e aí é que tinha me dado o estalo de fazer a tradução, e eu pedi autorização para ele. Ele ficou muito feliz e se predispôs imediatamente a fazer contato com a empresa que estava coordenando a impressão dos livros. Eu expliquei que a gente queria publicar aqui pela própria Food Design, ele totalmente ficou de acordo, foram feitas as negociações, e em 2014, então, o livro foi lançado. A publicação original do livro dele é 2009. Nesse meio tempo, eu acabei indo para um curso que ele fez na Michigan State University, sobre cultura de segurança de alimentos, que foi super legal, um grande aprofundamento. E, fora isso, eu continuei na evolução da cultura de segurança de alimentos, junto com a Food Design. A gente, desde 2004, a gente já tem uma PhD na área de psicologia social, que nos ajudou profundamente a entender melhor essa questão de cultura de segurança de alimentos, que é um pedaço da cultura organizacional, influenciada muito pela psicologia social. E, enfim, e de lá para cá eu tenho mantido contato com ele, especialmente nas conferências, inclusive na última conferência que aconteceu recentemente em Seattle, estive com ele, e
Enfim, a gente troca figurinhas, atualmente ele é do FJ, e tem apoiado muito esse trabalho que eu tenho feito aqui com o livro dele. O impacto eu diria que não foi tão grande, porque o nosso poder de divulgação não é tão grande. Hoje em dia a gente tem um poder de divulgação com a ajuda da internet muito maior, mas a gente sabe que a gente acabou indiretamente fazendo escola, porque vários consultores compraram o livro e têm adotado esse livro como base para seu trabalho. Também tem empresas que têm utilizado muito esse livro. Em 2014, quando ele foi lançado, a Coca-Cola, por exemplo, foi uma empresa que comprou um número enorme de livros para distribuir entre o pessoal da segurança de alimentos e todas as suas franqueadas, além de que com a nossa evolução e as participações e os aprendizados que a gente tem, as trocas que a gente teve a oportunidade de fazer ao longo desses anos com o pessoal ligado à área, a gente conseguiu desenvolver um diagnóstico com uma metodologia inédita. Esse diagnóstico foi rodado em todas as franqueadas da Coca-Cola, e foi um marco porque na literatura não havia descrição da metodologia com a qual a gente trabalha. Essa metodologia evoluiu ainda mais, hoje ela incorpora também os conceitos do paper da GFSI, e é uma metodologia autoral da Food Design que se chama FD.360. Nas empresas, então, algumas capturaram a importância da cultura da segurança de alimentos e fizeram e fazem um brilhante trabalho evolutivo de aumentar o nível de maturidade da cultura de segurança de alimentos na empresa. Isso é importante a gente comentar, porque toda empresa tem sua cultura, né? Porque parece, muitas vezes, quando nos chamam para um trabalho, eu, inclusive, sempre reforço, vocês já têm uma cultura. O que tem que fazer é a evolução da cultura, que pode variar desde um nível onde a maioria das pessoas ainda tem um tanto de resistência a adotar as práticas que fazem todo o conjunto da segurança de alimentos. Depois desse nível, a empresa tende a evoluir para um nível onde já não há mais resistência, mas ainda são estágios reativos. Inclusive, vale dizer que todos os diagnósticos que fizemos até hoje, com uma, duas exceções, são empresas que já estão certificadas em segurança de alimentos, mas que ainda estão, em geral, num nível mais reativo. E a evolução maior se dá quando a empresa consegue não só incorporar as práticas de uma maneira que fique eternizada, digamos assim, dentro das pessoas que lá trabalham e os outros que vão sendo agregados, como também há um estímulo e um processo colaborativo, proativo, com a busca de melhoria contínua na área de segurança de alimentos, rumo a uma liderança. A liderança normalmente ocorre justamente quando a empresa consegue fazer um trabalho extremamente colaborativo, proativo e de melhoria contínua com engajamento de toda a organização. Eu vejo que houve uma evolução, uma grande evolução. No passado ninguém sequer ouvia falar disso, ou se interessava por isso. A mentalidade era tão somente técnica. Então houve uma evolução, uma conscientização, muita gente começou a ler, a estudar,
Muitas empresas, até por força agora de ser requisito de norma, implementaram programas de cultura de segurança de alimentos, então isso é muito positivo, há uma evolução. Mas, por outro lado, como alguém que estuda isso há muito tempo, eu vejo que falta ainda a evolução ir bem além. Por que isso? Porque, em geral, os técnicos, a equipe de cultura de segurança de alimentos é a mesma cultura da segurança de alimentos e gestão da segurança de alimentos. É uma equipe de formação técnica que tem um filtro técnico na sua mente. Eu vivi isso e eu sei como é que funciona. É difícil a gente migrar de uma visão técnica para uma visão humana, comportamental, fundamentada na psicologia social, na cultura organizacional. A Food Design optou, inclusive, por agregar, como eu falei a vocês, um profissional da área que trouxe toda uma visão acadêmica para embasar nosso trabalho. E, por outro lado, muita gente acha que basta ler um livro, o livro do Frank é excelente, mas ele é uma parte de um todo que está sempre, inclusive, em evolução. É muito importante que a gente tenha isso em mente e que a gente abra as nossas fronteiras e não fique somente numa visão. O Frank, por exemplo, trabalha muito com a visão da importância de estabelecer as expectativas junto com a alta direção e depois trabalhar muito o processo educacional, que é maravilhoso. A educação é um ponto fulcral na cultura de segurança de alimentos, mas existem várias dimensões associadas. Essas dimensões agregam vários fatores que são reunidos de acordo com diferentes autores e pesquisadores em grandes grupos. A GFSI optou por agrupar em 5 grupos: missão, visão, valores, porque obviamente sem essa diretriz de visão e de incorporação da cultura de segurança de alimentos como um valor para a organização, para que depois tudo isso possa ser cascateado até o nível operacional, obviamente não vai funcionar. Tá? Então a gente precisa disso, precisa de apoio, comprometimento e entendimento da problemática e do tamanho da encrenca que é a segurança de alimentos por parte da alta direção. Isso muitas vezes não vem acontecendo. É muito comum que as empresas achem que o assunto de segurança de alimentos é um assunto que deve ser tratado por sua equipe de segurança de alimentos e que não deve incomodar a alta direção ou os outros diretores com isso. Porém, imagine só, você que é da segurança de alimentos, precisa de algum recurso, por exemplo, de um novo equipamento para maior segurança, ou uma reforma numa área, uma melhoria de desenho sanitário numa área, vai pedir verba para o corpo diretivo e o financeiro, que eu falo que é o homem do facão, ele corta. Por quê? Porque ele não acha que é tão importante, de repente você também não sabe argumentar com a direção para defender o quão importante é aquilo. Então, precisa haver esse diálogo, eles precisam ter noções básicas para poder entender também da importância e dos riscos e consequências da segurança de alimentos. Voltando então ao GFSI, a outra dimensão são pessoas, porque tudo isso envolve pessoas e a gente tem que conseguir o comprometimento, o envolvimento, o engajamento, a dedicação. Tem todo um processo de reconhecimento que deve ser feito ao trabalho em cima de grupos ou de pessoas, enfim. Então, dimensão pessoas. Outra dimensão, consistência, e eu diria até mais, robustez. Então, isso tem que ser um processo consistente, robusto e deve ter toda uma visão de processo, de início, meio que nunca tem fim. Outra dimensão é a adaptabilidade. Nos dias de hoje, uma dimensão extremamente importante. Estamos presenciando aí coronavírus, um monte de empresa
tendo que rapidamente se adequar e implementar novas práticas para evitar não só problemas de segurança de alimentos, mas agora também o problema da transmissão da Covid-19, tá? E a outra dimensão, segundo a GFSI, esse trabalho que fizemos nesse grupo, foi o consenso entre nós 37 especialistas, a dimensão da questão de trabalhar a visão de perigos e riscos. As pessoas precisam entender melhor o tamanho da encrenca. Não é só a equipe de segurança de alimentos. Tá? Cada um tem uma parte nesse papel e precisa entender o seu impacto na segurança de alimentos. Então, o que eu diria é que tivemos uma evolução, mas temos que continuar evoluindo e sugiro a todos que se interessem pelo assunto, sejam consultores, sejam empresas, que realmente aprofundem essa dimensão comportamental. E vale dizer mais uma coisa, implementar segurança de alimentos, tem gente que quando a gente mostra a lógica, os mecanismos, fala, é a mesma coisa que segurança do trabalho. Não é. Segurança do trabalho, por incrível que pareça, é muito mais fácil de ser incorporada como valor pelas pessoas, porque o agente, ou é ele mesmo que quebra a cabeça se ele não usar capacete, ou é um colega que está próximo dele que, de repente, por uma prática insegura, sofre um acidente. Na segurança de alimentos, há uma questão probabilística que não é fácil de ser entendida pelas pessoas que não têm uma formação mais profunda. Então, tem a questão probabilística e o agente que sofre o dano, ele pode ser extremamente distante daquela pessoa que está fazendo a prática. Às vezes a gente usa argumentos, você vai levar para sua família, verdade, mas imagine um funcionário que trabalha há 27 anos na empresa e que você vem falando isso e que ele, durante 27 anos, leva para a família dele e nada nunca aconteceu. Então, aquilo causa uma dissonância, nem que seja inconsciente, naquele indivíduo, que ele fala, nunca aconteceu nada, né? Enfim, então essa é a visão de FSI. A Food Design ela tem uma metodologia própria, a gente agrega mais algumas dimensões para facilitar o trabalho, a questão da estrutura, a questão da comunicação e também a política de reconhecimento. Obviamente, dentro da visão de FSI, isso está tudo lá dentro, mas a gente preferiu colocar à parte para explicitar e facilitar a visualização desses fatores. A minha resposta é definitivamente sim. A GFSI tem contribuído em muito com a melhoria contínua dos sistemas de gestão da segurança de alimentos, revisando os guidelines de benchmarking periodicamente, incluindo novos itens ou aprofundando outros. E é o caso da cultura de segurança de alimentos. Então, desta forma, as empresas, para continuarem a receber a certificação, elas conquistarem, né, a certificação e manterem, elas têm que implementar formalmente, conscientemente, um programa de cultura de segurança de alimentos. Agora, o que é importante é que esses requisitos não sejam jamais engessados, na minha opinião, porque a cultura dentro até de uma própria empresa varia às vezes sutilmente de unidade para unidade, de região para região. Então não pode ser um sistema engessado. E também é importante que a empresa adote a cultura de segurança de alimentos não apenas como um requisito para manter a certificação, conquistar a certificação, e sim porque quer efetivamente fazer uma evolução no seu sistema de cultura de segurança de alimentos, que é uma subparte de um todo. Ela pode fazer isso de uma forma mais superficial ou mais profunda, mas sempre deve tratar como um PDCA, Plan Do Check Act, iniciando por um diagnóstico na fase de planejamento, escolhendo um sistema de mensuração para poder avaliar a sua evolução e com base
Então, num diagnóstico, fazer esse planejamento. Tanto melhor será o resultado, quanto mais profundo for esse diagnóstico, quanto mais dados a empresa tiver, não só sobre a parte visível da sua cultura, como também da parte que eu chamo invisível, porque cultura é como se fosse um iceberg. Tem coisas que a gente vê, tem muita coisa que está lá na base, são crenças, muitas crenças que podem ou promover ou, ao contrário, frear a evolução desse sistema. Os diagnósticos menos profundos se baseiam em geral em questionários, onde você vai capturar uma percepção das equipes. Mas existem ferramentas, nós inclusive desenvolvemos uma metodologia autoral, FD.360, onde a gente consegue mergulhar nessa base do iceberg com técnicas apropriadas para verificar não só a percepção das equipes, mas como fazer todo um mergulho na realidade que de fato existe e, inclusive, comparar essa percepção com a realidade, porque, em geral, em vários exemplos, muitos diagnósticos que a gente fez, a gente nota uma discrepância entre percepção e realidade. Mas enfim, de qualquer forma, se a empresa quiser conversar mais superficialmente e depois mergulhar com maior profundidade, é um critério que ela mesma deve decidir. Uma vez tendo esses dados do diagnóstico, então ela vai planejar tudo que ela precisa fazer para galgar então um novo nível de maturidade. E aí ela começa a executar, então é a fase do do. E, periodicamente, com o sistema de mensuração, que pode ser também mais profundo, menos profundo, ela vai fazer a mensuração, então é o check, para que depois ela possa fazer ajustes e melhorias para continuar galgando a busca da excelência na cultura da segurança de alimentos. Com isso eu encerro as perguntas que me foram feitas. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de conversar com vocês. Me coloco à disposição para trocar figurinhas com quem quiser conversar conosco. E deixo aqui o meu namastê, o meu muito obrigada pela atenção de vocês.